Bem-vindos ao quarto vídeo sobre o meu planner financeiro. Nesse vídeo vamos abordar a área de investimentos. Como vocês devem ter visto, no terceiro a gente falou sobre planos, ou seja, como que a gente se planeja para realizar nossos sonhos, nossos objetivos, também sobre como pagar dívidas, financiamentos e muito mais. Agora, a gente vê que alguns desses sonhos, desses planejamentos futuros, podem se transformar também em investimentos. E o meu planner financeiro possibilita uma plataforma perfeita para que a gente analise todos os nossos investimentos em um só lugar. Ou seja, a gente pode ter investimentos em diferentes corretoras e bancos, e no meu planner financeiro a gente pode ter toda essa análise concentrada. Então vamos lá, vamos entender essa seção da planilha e também explorar as ferramentas que o meu planner financeiro oferece. Então, galera, no vídeo anterior a gente terminou de ver essa área aqui de planos, né, o nosso planejamento financeiro futuro, e agora vamos passar para a área de investimentos. Aqui em cima no menu, a gente tem o botão investimentos, então vamos clicar lá, e a gente chega nessa área aqui. Agora ainda não tem informação nenhuma, porque a gente não registrou nenhum investimento, mas a gente tem a informação dos nossos gastos fixos mensais, né, que vem lá do nosso controle, lá do início. Isso aqui, a gente vai ver mais pra frente, está diretamente ligado ao grau de independência financeira que a gente tem. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente já tiver alguns investimentos aqui e a gente puder analisar o desenvolvimento deles. Então, dando continuidade ao nosso exemplo, né, dos planos, eu vou adicionar aqui o primeiro investimento, que é relativo à nossa aposentadoria. Vamos clicar na engrenagem aqui em investimentos e vai abrir essa janela. Tem algumas informações que a gente precisa colocar, então vamos passo a passo. Primeiramente, instituição financeira. Então, por meio de que banco ou de que corretora eu estou fazendo esse investimento, né? Vocês vão ver que aqui, ó, o banco XYZ e a corretora que eu já tinha colocado continuam aqui. Eu também posso adicionar uma outra instituição financeira se eu quiser, alguma outra corretora, se eu tiver investimentos em mais do que uma corretora. Então, vou colocar aqui corretora ABC. O emissor, no mercado financeiro, ele é ou a organização ou a entidade financeira responsável pelo compartilhamento dos ativos. Então, são justamente aqueles que emitem, né, e que permitem as negociações. No caso, pode ser o Tesouro Direto, ou pode ser algum banco que emitiu um CDB, por exemplo, ou então pode ser mesmo uma empresa, né, no caso de ações. No nosso caso aqui, eu vou colocar, como é para nossa aposentadoria, vou colocar Tesouro Direto. O produto, vou colocar Tesouro Renda Mais 2050. O tipo de produto, eu poderia ver aqui. Já existem alguns tipos de produtos cadastrados, mas eu estou vendo que ainda não tem o Tesouro Renda Mais. Então, vou adicionar aqui. Adicionar. Pronto. A gente vai ver que está aqui embaixo agora. Então, vou colocar aqui Tesouro Renda Mais. É uma categoria de renda fixa. Existe vencimento quando eu adiciono lá, quando eu invisto no Tesouro Renda Mais 2050, eu sei que o vencimento dele é do dia 15/12/2069. Então vai ser por bastante tempo. Eu quero investir até 2050, por volta de 2050, e durante 240 meses o Tesouro Direto vai me passar uma parte do meu investimento, né, com os lucros, com o que rendeu, para mim mensalmente. É como se fosse um adicional à minha aposentadoria. A liquidez é diária, então eu posso colocar D+1. A data de aplicação, vou colocar o mês atual. E o valor investido, a primeira parcela que eu mesma paguei para mim, né? 530,50, de acordo com o que a gente tinha planejado lá na nossa área de planos. Então eu vou salvar. Pronto, agora vocês vão ver que a gente tem nosso investimento na nossa linha do tempo aqui. Agora eu vou colocar aqui um investimento que eu já venho acompanhando há algum tempo, só para vocês terem uma noção de como funciona se eu já comecei a investir antes do mês atual. Então, vou colocar aqui uma outra instituição financeira, porque eu invisto na corretora. Então, eu tenho investimentos em duas corretoras diferentes. Vou fechar aqui. Vou colocar. Esse aqui vai ser um CDB do Banco A. A data de aplicação, eu comecei a aplicar ele no início do ano,
E o valor investido foram R$ 1.000. Pronto. Vou sair dessa janelinha aqui para vocês verem. Agora eu tenho os 2 investimentos que eu já incluí na minha linha do tempo aqui. E vocês vão ver que como eu comecei a investir nesse CDB em janeiro de 2023, o programa já colocou automaticamente aqui para mim as colunas de janeiro até junho, né, desse ano. Também é importante a gente frisar essas 2 linhas que todo investimento tem. Tem a linha de aplicação, aqui então é o dinheiro que eu coloquei, investi de fato nesse investimento, nesse produto, e o saldo total, que é o saldo do meu investimento mês a mês. Nesse caso, nesse CDB, eu coloquei em janeiro R$ 1.000 e pronto, foi isso. O meu saldo, eu sei porque eu venho acompanhando esse investimento há algum tempo, eu sei que mês a mês ele foi aumentando um pouquinho em pouquinho. Então eu vou adicionar aqui o valor que eu já tenho marcado, né, no meu saldo, no meu extrato do investimento. Pronto. Agora a gente tem aqui, mês a mês também, o saldo total. Isso aqui a gente tem que colocar na mão mesmo, ver todos os meses qual é o valor, né, o saldo do meu investimento, daquele produto, para eu também conseguir acompanhar como ele está se desenvolvendo ao longo do tempo. Vocês veem que quando a gente muda esses valores aqui, automaticamente também tem a mudança na minha renda mensal aqui. E o que é essa renda mensal? Significa o quanto de dinheiro que eu ganhei dos meus investimentos. Então, é os juros dos meus investimentos, né? Esse mês de janeiro, eu investi R$ 1.000 e no final do mês eu tinha R$ 1.010,10. Então, a minha renda mensal é justamente R$ 10,10. Por quê? É o saldo total menos o que eu apliquei naquele mês. E isso significa 0,33% dos meus gastos mensais atuais. Então, o grau de independência financeira, ele representa o quanto dos meus gastos fixos eu consigo cobrir com a minha renda passiva, a renda que está vindo dos meus investimentos. Então, em janeiro de 2023, considerando somente esse investimento, eu teria 0,33% dos meus gastos cobertos. Nós temos também aqui outras 2 linhas, o saldo dos investimentos no mês. Então, isso aqui só me conta quanto que eu tenho no total. Vocês vão ver que em julho, ó, eu tenho tanto a soma do meu Tesouro Renda Mais, quanto com o meu CDB, né? Então, aqui eu tenho R$ 1.850 no total, como o meu saldo do investimento no mês. E o valor aplicado no mês significa quanto que eu apliquei aqui, considerando todos os meus investimentos. Então, aqui em janeiro eu tenho R$ 1.000 aplicados, em julho, R$ 530,50. Agora eu vou fazer um exemplo de uma aplicação em que eu posso investir todo mês no mesmo investimento. Novamente, eu venho aqui, eu vou fazer uma cópia, eu posso copiar do Tesouro Direto aqui, copiar, e já vem algumas informações para mim. Agora, não é mais Tesouro Renda Mais, eu vou colocar Tesouro IPCA mais 2035. Então, o tipo de produto agora é IPCA mais, renda fixa, possui vencimento, liquidez D+1 também, e a data de aplicação, eu comecei a investir esse aqui, então, em março de 2023. O valor investido foram R$ 250. Vou salvar. Vou sair aqui e eu vou ver o meu Tesouro Direto aqui, esse terceiro investimento. E eu sei que todo mês eu estou investindo R$ 250. Então, aqui nessa linha de aplicado, eu vou colocar R$ 250, R$ 250, R$ 250 e R$ 250. Dessa forma, eu mostro que eu posso aplicar todo mês a mesma quantia no mesmo investimento, né? E é óbvio, eu também preciso atualizar aqui o saldo do meu investimento. Então, eu também venho acompanhando esse investimento aqui e eu vou colocar o saldo desse meu investimento. Pronto, agora eu terminei de atualizar o meu saldo total a cada mês, de acordo com o meu extrato, né, dos investimentos. E vocês conseguem ver que o meu planner financeiro possibilita você colocar mês a mês o tanto que você investiu em um determinado produto. Até agora, a gente deu exemplos de investimentos que a gente vem acompanhando já há algum tempo, então eu sei exatamente o extrato deles
em todos os meses, né? Mas também é possível inserir um investimento aqui que a gente não sabe os meses passados, ou faz muito tempo que a gente começou a investir, a gente só tem a informação do quanto que a gente investiu, né? E o quanto que a gente tem como saldo total. Não tem problema nenhum. A gente também pode adicionar esse tipo de investimento aqui, quando a gente não tem uma informação no passar dos meses. Agora eu vou colocar a data de aplicação como hoje. E embora eu já tenha começado esse investimento há algum tempo, mas não saiba como ele se desenvolveu, né? Desde quando eu investi até hoje. Então eu coloco a data atual e o valor investido, eu coloco o valor que eu sei que eu investi na época, R$ 2.000. E salvar. Vou sair aqui. Quando eu salvo, eu posso colocar o saldo total já como o saldo atual, que é R$ 2.407,10. E vai estar mostrando na minha análise que rendeu R$ 407 somente esse mês para esse investimento. Eu sei que está errado, mas a partir de agora eu vou conseguir acompanhar mês a mês o desenvolvimento desse meu investimento aqui. Na hora da minha análise dos meses, eu vou saber que no mês de julho de 2023 eu tenho um investimento que vai estar acusando uma renda mensal maior do que de fato foi. Mas isso não tem problema, porque a gente está começando a usar a tabela agora e a gente sabe que daqui para frente vai estar correto o valor dos nossos investimentos. Então, só para finalizar esses exemplos aqui, eu vou adicionar mais alguns investimentos e aí a gente vai para a parte de análise. Pronto. Agora nós adicionamos mais alguns exemplos de investimento aqui na nossa linha do tempo. E vocês vão ver que a gente pode ir lá para trás, aqui no nosso exemplo, até janeiro de 2022. Mas se vocês tiverem investimentos que começaram ainda antes disso, podem colocar também que o meu planner financeiro vai automaticamente criar essas colunas para vocês. E aqui nós temos mais algumas funcionalidades que é importante a gente frisar no nosso vídeo. O primeiro, a gente vê aqui nessa corretora o nosso investimento aqui, né, de renda fixa, que ele venceu em maio de 2023. Na nossa planilha, isso está sendo mostrado como tudo cinza aqui, mas a gente não fez nenhum registro que esse investimento foi finalizado. Então, a gente tem aqui ainda como saldo total de maio, R$ 1.800, e nada em junho, né? Porque em junho a gente já não tem mais nada. Então, mostra pra gente uma renda negativa, embora não seja essa a realidade, né, do que aconteceu com o nosso investimento. Então, eu tenho que mostrar que eu fiz a finalização desse investimento aqui. Como que eu faço isso? Ao lado da nossa engrenagem, eu tenho o resgate de investimento. Eu seleciono o investimento que eu quero registrar como resgatado, aqui no caso esse do Banco H. Eu coloco o saldo no mês de resgate, R$ 1.800, e também o valor líquido resgatado. Eu sei que eu tenho que pagar imposto de renda e tudo, isso vai depender de cada investimento e vocês vão saber exatamente o valor líquido resgatado para o investimento de vocês. No nosso exemplo, eu vou colocar aqui R$ 1.739,10 e a data de resgate é maio de 2023, que foi quando esse investimento venceu, né? Então, eu vou colocar aqui resgatar. Sair. Automaticamente, o meu planner financeiro colocou aqui o valor que eu resgatei, exatamente, e tem uma diferença no meu saldo total, que aqui são R$ 60,90. Isso significa que é um imposto de renda que eu já paguei na fonte no momento em que esse investimento foi resgatado. Outro exemplo que pode acontecer é que, embora ainda não tenha vencido o seu investimento, você queira resgatá-lo antes do tempo. Se você tiver, né, uma liquidez que permite esse tipo de transação, você também pode colocar aqui na nossa planilha. Por exemplo, esse Tesouro Direto aqui, IPCA mais 2045, só vence em 2045. Mas eu vou colocar que eu resgatei esse valor em junho de 2023, né? Eu decidi retirar do Tesouro Direto para ou usar esse dinheiro ou então para investir em outra coisa. E eu posso também mostrar isso aqui. Novamente, nesse botão ao lado da engrenagem, eu seleciono aqui o Tesouro Direto 2045 e coloco o valor
né, do meu saldo no mês de resgate, 2.972, e novamente o valor líquido resgatado. Esse aqui eu resgatei em junho, né? Então, vou colocar resgatar. Pronto. Saí. Novamente aqui, ele já fez o cálculo para mim do quanto que eu tirei, né, líquido, e do quanto que ficou, ou do tanto que eu tive que pagar de imposto de renda. Ele ficar cinza, assim como aqui o de baixo, significa que já foi finalizado esse meu investimento, eu já retirei o dinheiro do investimento. E eu posso parar de ver também esses investimentos finalizados nessa minha área de investimentos. Como que eu faço isso? Eu posso filtrar. Aqui tem esse filtro. Se eu clicar aqui, os investimentos saem do meu campo de visão. Agora, eu posso vê-los novamente. É só eu limpar o filtro e eles estão novamente na minha linha do tempo de investimentos. Então, esse é o resumo do que você pode registrar aqui na linha do tempo de investimentos no meu planner financeiro. Só como um lembrete, né? Aqui você pode colocar seus investimentos de todas as corretoras ou bancos que vocês têm, e também vocês podem colocar renda fixa, renda variável, todas as informações que vocês têm desde o início do investimento e como ele está se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, o nosso próximo passo agora no meu planner financeiro será entender como são feitas as análises dos nossos investimentos, e isso estará no nosso próximo vídeo.